que nós podemos esperar de Jorge Messias, ministro do Supremo Tribunal Federal? Nós estamos diante de uma nova conformação do Supremo, talvez só comparável, e aí vou perguntar para Diego Werneck, que está aqui comigo hoje solitariamente neste sem precedentes, mas talvez estejamos diante de um fenômeno só comparável ao que aconteceu em 2003, uma mudança geracional no STF. Talvez nós estejamos assistindo isso aos poucos nos próximos anos, mas 3 ministros vão deixar o tribunal e teremos um STF completamente diferente e também muito diferente na sua conformação dos tribunais que nós assistimos nos últimos anos. Antes de começarmos, clique aqui, se inscreva no canal, clique aqui no sininho, nos avalie positivamente na sua plataforma de podcast. Eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes. Diego, é possível, diante do perfil de Jorge Messias, já antecipar algumas possibilidades, algumas visões que ele tem sobre determinados temas. Pela sua ligação com o Partido dos Trabalhadores e ligação com a esquerda, no caso de direito do trabalho, é uma substituição relevante. Sai Barroso, que tinha um perfil mais liberal do ponto de vista econômico, vem alguém mais pró-trabalhador, que foi o contrário do que aconteceu com a ministra Rosa Weber. Saiu Rosa Weber pró-trabalhador, entrou Zanin, também um perfil mais liberal. Do ponto de vista do direito tributário, vem alguém que é procurador da Fazenda Nacional. Então vai ter essa visão de mundo mais fiscalista, mais pró-governo, pró-Estado, menos pró-contribuinte. Em outras questões de direitos fundamentais, proteção de minorias, também a sua ligação com o PT nos diz mais ou menos como ele deve seguir, até a sua atuação como advogado da União. Mas, quando se trata, por exemplo, do caso de aborto, aí nós temos uma outra questão religiosa que talvez faça diferença também na posição de Jorge Messias. Agora, tem inúmeras questões para a gente falar aqui, né, Diego? E eu queria começar te ouvindo do que você espera deste STF com o Jorge Messias e de Jorge Messias, ministro do Supremo. Olá, Felipe. Acho que eu concordo, pensando no que você falou agora no início, né? Uma mudança geracional, talvez comparável apenas ao que a gente viu em 2003, né? Quando 3 vagas no Supremo se abriram de uma vez só e o presidente Lula, né, recém-chegado à presidência, teve essa chance de substituir ministros que estavam lá há muito tempo, alguns desde antes da democratização, desde antes da promulgação da nova Constituição. E embora aquilo tenha sido uma versão muito acelerada de uma transformação, porque foram, né, 3 importantes que representavam muito do passado que saíram e 3 de uma vez que chegam com um novo presidente, né, da esquerda pela primeira vez desde 88 no poder, guardadas as devidas proporções, eu concordo com a sua comparação, porque não aconteceu de uma vez só, mas se a gente pensa nessas 3 vagas, nessas últimas 3 indicações do presidente Lula, e a gente pensa um pouco no perfil das indicações do presidente Bolsonaro, desde, na verdade, da indicação de Alexandre de Moraes no Temer, né, e a gente pensa no que elas têm em comum, acho que está se consolidando um tribunal que é mais político. Eu vou explicar um pouco o que eu entendo por isso. Primeiro, acho que a oposição aqui não é técnico-político, né? Eu acho que essa é uma maneira ruim de colocar a coisa. A indicação de qualquer ministro supremo, pensa no ministro. A indicação, no mínimo, ela foi política no sentido de que o presidente olhou e falou: pode ser o ministro que você considere mais qualificado, mais técnico. Se foi para lá, é porque o presidente olhou e falou: vai ter apoio político, não vai me causar problemas que eu imagino que eu possa evitar agora, né? O que são os problemas variam, mas essa é uma pessoa que eu entendo que passa pelo meu crivo como presidente da República. E vai desenhar o Supremo de um jeito que eu acho que deve ser desenhado. E Portanto, vai também uma ainda. avaliação política. Essa é uma segunda possibilidade que geralmente está em jogo também, que é eu tenho uma visão do que é a Constituição, eu tenho uma visão do que o Supremo deve estar fazendo, e essa indicação está alinhada com isso daí. Num terceiro sentido, é político porque, às vezes, não é a primeira opção do presidente, é quem ele conseguiu indicar considerando como é que estava o Senado, como é que estava o Congresso, né, certas audiências que ele tinha que agradar. Pode ser político no sentido até de sinalização, né? Se o presidente Lula decidisse atender a demandas importantes que têm sido feitas para que indicasse uma mulher, por exemplo, ou uma pessoa negra,
isso também seria político, no sentido de que é um juízo mais amplo que o presidente está fazendo do que o Supremo deve representar para a sociedade brasileira, né? E o que a sociedade brasileira, com seus problemas, nos diz sobre quem deveria estar no Supremo. Bom, então, isso é só um preâmbulo para dizer que o que eu vou falar agora não é de modo algum, né, um contraste entre um Supremo técnico que é feito por indicações assépticas, né, em que não houve nenhum juízo político, versus um Supremo em que as indicações são políticas. Eu fiz esse contraste num sentido mais específico, que é o seguinte: esse é um tribunal que você, muito mais do que nos últimos 10, 20, 30 anos, é um tribunal que acompanha de perto a política, que não vai decidir sem pensar muito bem no efeito de suas decisões no curtíssimo prazo na política. É um tribunal que ouve recados dos outros poderes públicos, informais, é um tribunal que dá recados, então é um tribunal que está nessa interação cotidiana e que precisa ser lido e entendido dessa forma. Eu, pessoalmente, acho isso ruim em vários aspectos, mas antes de avaliar, eu acho que eu estou de acordo que esse é o tribunal que está se desenhando. Tem ministros que não têm esse perfil. Tem ministros que podem até pensar nas consequências de suas decisões, pensar no que, num grande caso, como é que vai ser a reação dos outros poderes. Isso vamos imaginar que todo mundo faz de alguma medida, né? Mas é a diferença do que eu estou dizendo para isso, é a diferença, por exemplo, entre o perfil da Rosa Weber, né, o perfil do ministro Fachin mesmo, e o perfil de ministros como Gilmar Mendes, como Alexandre de Moraes, né, como o caso do Jorge Messias, se for confirmado pelo Senado. Então, acho que é nesse sentido. É um tribunal que passa a operar muito mais próximo do funcionamento diário da política cotidiana do Brasil. Acrescentando duas coisas, Diego, veja se concorda. Também um tribunal que dificilmente rejeita temas que chegam e que pouco tem dito de não, esse tema deveria ser regulado desde o princípio pelo Congresso Nacional ou pelo Executivo ou pelos órgãos técnicos. Estamos vendo agora questão de medicamentos, por exemplo, o Supremo inclusive discutindo como é que se precifica medicamentos e tantas outras questões em ADPFs ou processos estruturais. Acho que isso soma também esse caráter político desse Supremo, né? Um tribunal expansionista, no sentido de que pode até não entrar concretamente em certas bolas divididas, né? Mas muito mais por um juízo político, de que isso não é conveniente agora, se eu fizer isso vai haver retaliação, se eu fizer isso talvez eu não consiga fazer cumprir essa decisão. Essas perguntas eu acho que vão ser sempre importantes cada vez mais para um tribunal com esse perfil. Mas as perguntas que eu acho que vão se tornar menos importantes, que eu acho que é disso que você está falando, eu estou de acordo nesse sentido. Será que isso é da minha competência? Será que isso é uma questão que, como uma questão de princípio, deveria ser primeiro regulada por outros poderes? E é estranho a gente imaginar que esses argumentos vão ter pouco espaço, né? Porque eles são usados o tempo inteiro no Supremo. A questão é que eu acho que eles vão continuar aparecendo, mas ninguém vai de fato levar a sério, né? O ministro que não quiser entrar num caso, um ministro com esse perfil mais próximo da política, ele vai poder dizer isso de vez em quando. Ah, olha, isso aí eu acho que é com o Congresso, não é com a gente. A questão é, você vai acreditar? Eu não vou acreditar. Porque são perfis que, tipicamente, quando acham que o momento é certo de entrar, não vem nenhum limite relativo à sua competência, o que é um tema típico, próprio para o tribunal atuar. Então, talvez concluindo, concordo com você, é um tribunal que não vai ver muitas barreiras à sua atuação do ponto de vista de competência, mas é um tribunal que pode sim ficar silente sobre certos temas, mas mais por prudência, mais por um cálculo político. Ou também um olhar também de curto prazo, e a gente está gravando isso, e para ser justo, inclusive, o Supremo tirou de pauta o processo de uberização, que estava previsto agora para começo de dezembro. E Uhum, tirou de pauta porque a Câmara e o Senado disseram, nós vamos enfrentar esse assunto. uhum. Mas se não tivesse vindo esse argumento da política, certamente o tribunal decidiria. Talvez até decidisse para instar o Congresso Nacional a tomar uma decisão, mas mesmo assim já com balizas muito bem formadas. Uhum. Então, mesmo que tenha essa deferência pelo Congresso Nacional, parece que já é uma deferência diferente. Uhum. Não é aquela tem Sim. uma lacuna, Congresso supra essa lacuna. Tem uma lacuna e ela deve ser preenchida assim. Isso Uhum. também é diferente do que a gente via no passado. Sim, sem dúvida. Quando se trata assim de criar regras, né, o Supremo
no mínimo, na leitura mais generosa, nos últimos anos tem expressado uma contradição, que é, ao mesmo tempo em que em alguns casos fala, estamos aqui apelando ao Congresso, o Congresso tem que decidir, afinal, vocês é que deveriam ter criado essas regras, como não fizeram, a gente está entrando. Ao mesmo tempo em que dizem isso, muitos desses acórdãos, né, é o caso de drogas, é o caso da LGBTQ-fobia, e outros casos, é o caso agora do Marco Civil da Internet, né? Ao mesmo tempo que esse tipo de argumento aparece, também aparece a ideia de que o jeito certo é esse que a gente está fazendo. Esse é o único jeito que a Constituição admite. Exatamente. Então, é difícil conciliar essas duas É coisas, uma né? deferência meio termo, né? Pois é, então, aí Faça como eu digo. faz você se perguntar, afinal, que relação é essa que o Supremo tem com o Congresso? É uma relação de, se eu tiver que entrar, a resposta é minha e acabou o jogo para você? Ou é uma relação de, como você não entrou, eu vou entrar. E aí a próxima rodada você assume a responsabilidade de tentar criar uma regra. Eu acho que é mais do primeiro tipo, né? Eu acho que quando essas coisas forem testadas, a gente vai ver que o Supremo vai filtrar. O Supremo não vai, eu acho, voltar. Se tiver que voltar a esses temas, esse não é um tribunal que vai dizer, bom, o Congresso tem grande liberdade para preencher essa lacuna do jeito que quiser. Esse é um tribunal que vai puxar para si a responsabilidade de escolher as melhores regras também. Então, a diferença aí, talvez para sintetizar o que a gente está dizendo aqui, o tribunal sempre vai continuar se perguntando: será que eu devo entrar nesse tema agora? O que eles talvez não se perguntem mais, e a indicação como a do Jorge Messias acho que reforça isso, esse tema é comigo? Esse tema deveria ser comigo? Era para um tribunal estar entrando nesse nível de detalhe, nesse nível de de regras? Isso, de fato, eu acho que realmente o perfil do Jorge Messias consolida um tribunal que já vinha assim, né? Ele não está mudando, não é ele que está mudando isso. O tribunal já estava indo nessa direção e ele só consolida. E observaria uma outra coisa só, que essa experiência política prévia, não política eleitoral, né, no caso de ministros como Jorge Messias, André Mendonça, Gilmar Mendes e outros, mas a experiência no mundo da política, né, trabalhando na administração pública, em cargos relevantes, confiança, por exemplo, acaba fazendo, e a gente vê isso nos votos dos ministros, né? Os ministros usam, e eu tenho certeza que o Messias vai ser também desse perfil, usa a experiência para dizer, não, eu não tenho medo disso não, eu agora sou juiz, mas eu entendo isso aí. Eu entendo do Estado, eu entendo de políticas públicas, eu já vi esse problema, é comigo. Observe, por exemplo, como foi o voto do ministro Alexandre de Moraes no caso de drogas, né? Ele está falando ali como um ex-secretário ou ex-ministro da Justiça, né? E eu tenho certeza que isso vai aparecer também. Então, é interessante porque são perfis que, em vez de dizer o que eu era antes, pode até moldar como eu penso, mas agora eu sou juiz. São perfis que têm uma continuidade, né? Eu sou juiz porque eu fiz as coisas todas antes. É uma experiência contínua, né? Então é sempre uma soma do que você pode fazer, sobre o que você pode falar. Então, acho que tudo isso reforça a sua leitura que eu concordo. Esse é um tribunal que não vai ver muitos limites à sua competência. Ô Diego, eu vou te dizer que esse não é um pensamento que estava se formando na minha cabeça, não. Mas hoje, quando eu fui mandar mensagem para o ministro Cristiano Zanin, com um texto que tinha escrito sobre Jorge Messias, pensei exatamente nisso, numa soma de Zanin com Flávio Dino, e olha que Flávio Dino ainda tem um quê de um tribunal assim de década de 10 aqui, 2010, mas vamos lá, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e o próprio Jorge Messias. São pessoas muito diferentes, posturas muito diferentes, mas vai Uhum. consolidando mesmo essa percepção que você tem, e não que os da velha guarda, hoje da velha guarda, já não façam isso. Mas Uhum. parece que esse é o perfil que realmente vai consolidando desse Supremo. Então nós saímos de um Supremo que a gente gosta muito de discutir e estudar, né, Diego, da década de 90, que era um tribunal que muita gente diz tímido, mas nos parece que era estratégico, em alguns momentos tímido também, para um tribunal que viveu o seu auge ali em decisões de 2006 até 2013, 12 e tal, para um tribunal que agora está fazendo muita política pública também, entrando em Uhum. muitos temas, mas também numa relação com o Congresso, que é isso, né? O Congresso não ocupa esse espaço, o Uhum. Executivo, na briga com o Congresso Nacional, também não consegue ocupar esse espaço, e o Supremo está misturado nisso, né? É difícil Não, separar as coisas. é difícil porque o executivo, sobretudo, entra nessa com mais força nos últimos anos, né?
mas o Congresso também é parte disso, o Supremo vira um resolvedor de problemas dos políticos, né? Às vezes alguma coisa você não consegue resolver pela política, mas tem uma liminar, tem uma cautelar de um relator ali simpático que pode suspender alguma medida que está te atrapalhando, né? Fazer avançar, muda o status quo da sua negociação com o Congresso, se você é o executivo, né? Eu acho que o melhor exemplo desse tipo de atuação do Supremo, e tenho certeza que o Messias vai ser nessa linha também, né? É, a liminar do ministro Lewandowski, na época ministro supremo, hoje ministro da Justiça, suspendendo a aplicação da lei das estatais em certas indicações ali do governo Lula, né, no início de 2023. Então, os ministros supremos, né, se colocaram, não todos, mas no geral, como resolvedores de problemas da política, né? E os políticos podem até reclamar desse tribunal, mas também se beneficiam dele, né, em vários aspectos. Um desafio para a sustentabilidade desse tribunal se você consolidou essa imagem, quando você der decisões difíceis que colocam claramente o executivo como perdedor e o Congresso como vencedor, ou o contrário, quem vai acreditar que aquilo não foi um cálculo político? Esse é o desafio para o Supremo, né? E é um desafio para um Supremo com indicações com perfil como a do Jorge Messias e outros, né? É, porque existe, claro, vamos pegar, a gente já usou esse exemplo aqui outras vezes, mas quando a ministra Rosa Weber decidiu lá atrás suspender as regras relativas ao chamado orçamento secreto, né, os políticos não gostaram, não tem a menor dúvida, né, criticaram, mas ninguém virou e falou: ah, você está fazendo isso porque você combinou com o governo. Você está fazendo isso porque você está pensando no que é relevante para a pauta desse ou daquele grupo político. Ninguém falou isso da ministra Rosa Weber. Agora, essas leituras elas podem até estar erradas no caso concreto, mas elas vão ser inevitáveis, né? A suspeita vai ser inevitável, a suspeita do Congresso, no cenário atual, mais a suspeita do Congresso de que o Supremo está jogando junto com o Executivo, mas acho que esse cenário pode se mudar de posição nos próximos anos, né? A suspeita da sociedade, da opinião pública também, que Sem já dúvida. olha isso dessa maneira, né? Já não consegue mais olhar as decisões como simplesmente técnicas, e algumas a gente mesmo discutiu aqui no Sem Precedentes, falando, pô, essa aqui foi uma boa deliberação do Supremo, concorde ou Aham. não com o mérito da decisão, mas está aqui, tem razões de decidir, tem razões técnicas para chegar a tal. Mas, de fato, o espaço para essa percepção de Supremo vai diminuindo. E acho que tem um ponto adicional, o Diego, que esvazia um pouco o espaço de pressão sobre o Congresso Nacional, pressão da sociedade sobre o Uhum. Congresso Nacional e sobre o Executivo de faça o seu trabalho, vote. Existe uma pressão social para resolver esse problema. Não é sobre o Supremo que tem que cair. Até porque no Supremo, por mais que o tribunal tenha aberto espaços e caminhos para ouvir especialistas, a sociedade por meio de amicus curiae, etc. Mas mesmo assim é muito restrito ainda, né? Esse espaço é muito restrito. Do Congresso Nacional é muito mais amplo, do Executivo mais amplo. Então o Supremo vai, por mais que resolva o problema do Congresso ou do Executivo, você tem toda a razão, mas vai tirando da sociedade um pouco dessa força de pressionar a política. Eu lembro, já falei isso para você uma vez conversando. Bom, foi o nosso último roteiro do Parede de Som de Vidro, quando a gente foi ouvir o ministro Otávio Galotti, dessa geração, inclusive, que saiu lá em 2003, 2002. E eu perguntava para ele, né, por que o Supremo não decidiu essa questão que parecia tão evidente do ponto de vista constitucional, se a mãe que adota uma criança não tem direito à licença maternidade? E ele disse: o Congresso estava fechado? Ele responde com essa pergunta. Aparentemente agora o Supremo parte do princípio que o Congresso está fechado, que o Executivo É, está fechado, está travado. Pode estar travado, mas que se responsabilize quem está sendo pago. Até o ministro Galotti falou isso. Gasta-se muito dinheiro com o Congresso Nacional. Para ele uhum. não votar, é a mesma Sim. coisa, gasta-se muito dinheiro ainda com o Congresso, mais ainda agora com o Congresso Nacional. Felipe, eu concordo, e a resposta típica, né, uma resposta comum que a gente ouve, uma réplica válida, importante mas aí o Congresso vai ficar lá parado, não vai fazer nada sobre o tema e nada vai acontecer. Mas existem posições mais cautelosas, mais intermediárias, né? Por exemplo, eu vou chamar a atenção aqui para a coerência dos votos do ministro Fachin com relação a esses temas, né? Ele sistematicamente
se recusa a simplesmente dizer as regras detalhadas que a Constituição exige que existam, são essas aqui, o Congresso não pode mais regular esse tema. Ele reconhece que há problemas de omissões inconstitucionais e aconteceu no caso de drogas, aconteceu no Marco Civil agora, ele vai dizer, olha, vamos fixar um prazo, vamos pelo menos, né, tentar fazer as engrenagens se mexerem antes da gente dizer é com a gente. Então existe, né, existe uma posição. Caso de licença paternidade, né? Licença agora para os pais, mesma coisa, o Congresso acabou votando. O Supremo começou a Uhum, julgar, mas o Congresso acabou votando. Então, o Congresso está lá também, ele é sensível, aquelas figuras estão lá, não é à toa. uhum, Não tem bobo que passe daquela porta ali do Congresso Nacional, não. sim. Então, algum tipo de responsividade tem que ter, mas tem que ter espaço para isso também. E mesmo que tenha pressão. É fogo quando a gente está esperando alguma coisa do Congresso Nacional e aí a gente fala, então vamos para o Supremo que lá resolve. E Uhum. realmente resolve. É um Supremo diferente, é um Supremo diferente, É. porque no passado podia falar, não, vamos para o Supremo para ver se resolve. Não, mas E dificilmente resolvia. mas olha, mas eu vou só fazer um contraponto que é todo mundo pensando isso daí leva suas questões para o Supremo, sociedade civil, né, empresas, mas nem todas são de fato resolvidas. E aí, quando o Supremo não decide o seu, não dá a sua liminar, na sua ADIM, na sua DPF, declarando estado de coisa inconstitucional ou mandando, criando regras gerais para um problema que pode ser muito grave, aí você vai virar e falar, ah, é porque o Supremo não é simpático à minha causa. Não é porque não é competência do tribunal, não é porque. É um pouco o que a gente escreveu, Felipe, há muitos anos, falando, né, do Supremo no processo de impeachment da Dilma, né? Um tribunal que está sempre disposto a dizer que qualquer coisa naquele processo é com ele, teria dificuldades, né? A gente escreveu um texto lá, a maldição do Paulo Brossard, né? Um tribunal que está sempre dizendo isso é comigo, isso é comigo, isso é comigo, isso é comigo. Quando disser aqui não é comigo, vai ter dificuldade de convencer as pessoas de que aquilo não é uma solução ad hoc, só porque o tribunal está com medo daquele tema, não quer desagradar atores políticos relevantes. Então, eu acho que as esperanças depositadas no Supremo nem sempre vão se reverter em vitórias para quem está levando. Concordo que com muito mais frequência do que os anos 90 se revertem, mas algumas pessoas não conseguem. E para essas, o tribunal vai ter dificuldade também de dizer, não é pessoal, Exatamente, não é contra a sua exatamente. causa, né? E eu acho que uma coisa que um tema específico que eu acho que vai ser delicado acompanhar, né, o Supremo nos próximos anos, você mencionou questões envolvendo minorias, né? Eu acho que isso vai ser assim um dos grandes marcadores dessa transformação do tribunal, porque a gente já viu, o Brasil mudou, né? A gente já vinha vendo, mesmo ministros que têm posições muito progressistas com relação a direitos reprodutivos e igualdade, por exemplo, como o ministro Barroso, ele na presidência não pautou, né? A gente falou muito disso aqui, não pautou a DPF 442, que era da ministra Rosa Weber antes e que envolvia justamente a descriminalização do aborto. Uma leitura possível é de que essa é uma leitura do cenário dentro do tribunal, do cenário fora do tribunal. Talvez a posição do ministro Barroso não prevalecesse, e se prevalecesse, talvez fosse muito custoso para o tribunal politicamente. Mas se isso é verdade, imagina o que é agora então um tribunal em que não é mais só uma questão de prudência, de estratégia, que você tem ministros que podem ter crenças mais conservadoras mesmo, né? Que é o caso para alguns temas, né, do ministro Jorge Messias. Se imagina, né, que ele talvez ele possa não ser muito vocal em defender posições conservadoras, mas talvez ele vá ser muito cuidadoso com questões envolvendo direitos reprodutivos, por exemplo, né? E aí por dois motivos: por prudência, por estratégia, por cálculo político, porque pode ser complicado para o governo ter um Supremo decidindo esses temas, isso pode ser ruim eleitoralmente para o governo a que ele vai estar associado, mas agora por crença sincera também. Pode ser, porque, olha, eu acho que isso aí é uma coisa que o Supremo não deveria intervir na legislação que existe. Uma crença não sobre a competência do Supremo, mas sobre a legislação ser boa ou não, a legislação fazer sentido ou não. Então, eu acho que talvez, né, a grande. É incrível como em 10 anos o Supremo mudou muito de perfil com relação a esses temas. Há 10 anos era um tribunal que poderia ter até limites no seu progressismo.
tinha coisas nas quais o tribunal não entrava, né? Tinha momentos, fazia Tinha cálculo de momentos, sem agenda. dúvida, mas era um tribunal que, se você, com relação a esses temas de igualdade, direitos civis, né, minorias, reconhecimento, se você jogasse para o alto, ele ia cair do lado progressista, assim, no geral, né? Podia não ter, às vezes, a coragem das suas convicções num determinado momento político, mas as convicções eram mais essas. Hoje eu acho que é um tribunal com convicções divididas mesmo, né? Divididas, estão sendo ainda, Sim. talvez, cuidadoso na descrição. Talvez seja um tribunal que já esteja virando mais pro lado de lá. Dois casos você mencionou, né, de descriminalização do porte de drogas. Já era Uhum, uma demonstração, né, como o Supremo começou esse julgamento, o próprio ministro uhum, Barroso depois como terminou. E pensar o seguinte, a criminalização da homofobia, que foi uma decisão tirada a fórceps pelo ministro Celso de Mello, e polêmica a decisão também, digo tecnicamente, mas talvez hoje ela não passasse. uhum, Talvez não fosse naquele momento com o ministro Celso de Mello para dar uma resposta para o governo Bolsonaro que ia começar, uhum. talvez a gente não tivesse mais essa decisão. Então, realmente é um Supremo muito distinto, né? Em parte, eu acho que aí, voltando ao seu texto sobre o ministro Celso de Mello, né, que seria o primeiro e último decano do Supremo, né, que ele, do jeito que ele era decano, né, o tipo de credibilidade que ele tinha, é difícil imaginar também nesse Supremo agora. Isso não tem a ver com a indicação do Messias em si, eu acho que é um fenômeno mais geral, só retomando seu argumento. É difícil imaginar um ministro que vai ter esse tipo de autoridade moral que vai despertar nos outros, mesmo não concordando com a decisão, a disposição de dizer: ah, essa daí, o ministro O ministro, Fulano. exatamente, o ministro É. Gilmar, Diego, disse, quando a gente lançou o livro sobre o Celso de Mello, aqui no IDP, em Brasília, ele falou, explicando essa decisão, ele falou, o Celso nos venceu pelo cansaço. Mas a gente já viu ministros que votaram durante dias e dias e que não convenceram ninguém, nem pelo Sim. cansaço. O ministro Acabou. Celso ganhou. Ganhou pelo cansaço mesmo. E também por essa autoridade Por essa mesmo. autoridade também de quem não está sempre querendo ganhar o jogo, né? Eu acho que tem isso. É o ministro que sabe, tem temas que são importantes para mim e que eu vou perder. Tem temas que são muito importantes para mim e que eu preciso que sejam julgados, e eu gostaria muito que o tribunal se alinhasse com o que eu penso, e eu vou tentar de alguma forma mobilizar os colegas para isso. Mas você não pode fazer isso sempre, né? Você tem que ter credibilidade da escassez desses temas que você vai dizer, gente, isso aqui é muito importante. Eu acho que hoje os ministros do Supremo estão numa situação muito mais de igualdade total, né? De olhar um para o outro e falar: você tem suas prioridades, eu tenho as minhas. Eu não sei se a gente vai ver essa deferência a alguém que se coloca acima das brigas internas do tribunal e dessa. Não, briga parece que é só negativo, né? Mas simplesmente da disputa regular de Sim, preferências, sim. de interesses aí entre eles. Alguém que diz: não, se eu estou pedindo, isso é muito importante. Eu acho que também a gente vai ter dificuldade de ver isso. E só para refazer aqui o time, para não ser injusto com ninguém, não esquecer as pessoas, né? Esse Supremo novo, com essas características, eu mencionei o ministro André, tinha falado do Zanin. O Zanin a gente ainda está vendo e talvez seja alguém com uma visão mais respeitosa e mais diferente dos Uhum. outros poderes. Mas é um símbolo deste novo Supremo também Sim. pela sua idade e também pelo tempo que tem de tribunal. Nunes Marques, mas também Alexandre de Moraes e Dino. Alexandre de Moraes Uhum. não tinha citado. E também Barroso. Só que o Barroso, como presidente, muda um pouco pelo cargo que ocupava, mas também dessa que sempre está disposto a tomar É, uma decisão e resolver problemas, né? Ele mas não está aí fora disso. é verdade, mas aí tem uma diferença grande entre o Barroso e alguém com o perfil do Messias, por exemplo, Claro, claro. né? Quer dizer, tem uma diferença que é relevante para esse ponto da conversa, né? Que é: o Barroso não era claramente associado com nenhum ator político específico, né? Assim, ele foi indicado pela presidente Dilma, mas ele podia ter sido indicado por N outros presidentes, né? Por sua trajetória, pela Não, posição que. e com todo respeito também ao Messias, né, Diego? Era alguém que já vinha do direito constitucional, doutrinador, professor reconhecido por tudo que tinha feito em relação à jurisdição constitucional. Messias é alguém que está sendo indicado pelo seu cargo na Advocacia Geral da União, Uhum. pelo currículo que tem, mas não produziu sob o Supremo mesmo que Barroso produziu. Ou seja, a gente já tinha essa expectativa do Barroso em relação ao Sim. Supremo. Do Messias a gente talvez tenha por esse perfil que está se criando agora de resolver tudo, tentar interferir em tudo. Quando o ministro tem a trajetória, né, que o ministro Barroso tem,
é muito mais fácil você olhar os erros e os acertos dele e falar, esses são os erros e acertos dele. Isso é o que a pessoa quer fazer, errando ou acertando. Quanto mais associada ao presidente que indicou, né, é a trajetória, mais fácil você fazer a pergunta, né? O que que isso nos diz sobre os interesses políticos do campo a que o ministro está associado, né? Muito mais do que as crenças certas ou erradas daquele ministro. Então, acho que coloca uma preocupação diferente, né? Embora a preocupação diferente né? Acho que a pergunta. A gente está falando aqui de um Supremo que, né, resolve todos os problemas, não deixa muito claro quais os seus limites e que, portanto, vai ser lido nessa chave política. Mas ainda é diferente se quem está tendo essa visão expansiva do que o tribunal pode fazer é alguém que você não vai de partida, você não tem razão para ler como sendo um prolongamento, né, do comportamento de atores políticos, um prolongamento do que está acontecendo do outro lado da Praça dos Três Poderes. E eu acho que é o caso de muitos outros nomes que você listou. Inclusive, eu acho que o ministro Jorge Messias, com todos os méritos e virtudes que ele pode ter como advogado-geral da União e que pode vir a ter como ministro supremo, é uma pergunta que se aplica muito mais a alguém com o perfil dele do que com alguém com o perfil do ministro Barroso. Diego, e agora para a gente terminar, o processo de indicação dele, o presidente o escolhe, é, indica para o Senado e a gente vê um certo embate já político em torno ou a partir das opiniões de Davi Alcolumbre. E opiniões essas que não necessariamente foram expostas agora claramente, né? Mas sabemos que há um diálogo e algumas críticas a essa indicação de vai contrariar o Alcolumbre. Alcolumbre, presidente do Senado, queria a indicação de Pacheco. E aí fica uma pergunta, né? Afinal de contas, como é o processo de indicação e qual é o real poder do presidente da República? Lembrando que não é inédito, a gente começou a falar isso aqui antes de começar a gravar, né? Não é porque é o Pacheco, agora que Davi Alcolumbre está impondo essas existências. Quando foi com André Mendonça, que ficou na geladeira durante meses, é porque Davi Alcolumbre queria Augusto Aras. Então é uma disputa de poder, de quem é que indica o ministro do Supremo. Então nós estamos diante disso de novo. Minha expectativa de que Messias vai ser aprovado de qualquer modo, mas novamente vem esse custo caro que é imposto pelo Alcolumbre, não por aquilo, né? Não por aquela visão de será que tem todos os critérios? Será que vai ser um bom ministro? Será que isso, será que aquilo? Tem uma disputa de eu queria outro nome. Então, o que dá para pensar desse projeto aí daqui, desse processo? Olha, a tendência de que se indique ministro supremo como tendo como critério decisivo a confiança pessoal, a proximidade pessoal com o presidente e a trajetória vinculada ao presidente, muitas vezes, é um problema. Mas eu acho que tem um problema, eu diria maior. Eu diria maior. É o problema que você está descrevendo. Me parece muito sério que o presidente do Senado não queira usar o poder de veto da casa que ele pertence, mas queira ele fazer a indicação, né? Isso me parece bastante problemático, porque embora Bom, alguns colegas da imprensa, meus colegas, Diego, dizendo e verbalizando o argumento político de não, agora é a vez do Senado de quê? Não tem vez de Senado nesse processo. A vez do Senado é toda vez sabatinar, aprovar ou sim, rejeitar. exato, exato. E o problema, assim, o sistema que a gente tem é um sistema do presidente indicado, o Senado aprovar. Claro que o Senado pode ir limitando o espaço do presidente, mas no fim das contas, o ator que foi eleito individualmente, com base em certos valores, com base em certas promessas, uma certa visão do que é o Brasil. Para esse cargo que tem esse poder de indicar, foi o presidente da República, não foi o presidente do Senado. O presidente do Senado tem mandato, que é muito relevante, e preside uma casa que coletivamente é importante. Mas ele foi eleito para a presidência ali do Senado pelos seus pares ali, não pela população brasileira. Eu ainda acho que com todos os problemas que a gente pode apontar em todas as indicações do Supremo que a gente imaginar, feitas pelo presidente, a responsabilidade do Senado é de aprovar ou vetar. Mas, em última instância, até do ponto de vista eleitoral, a responsabilidade mais clara fica nas mãos do presidente mesmo, né? Ele tem que ser se não fica. Mas é engraçado que pensando agora, Felipe, é um pouco a situação do que está acontecendo com o presidencialismo brasileiro, né? Porque é o Congresso querendo
o poder de decidir, mas a responsabilidade, se der errado, fica com o presidente, né? É uma manifestação disso numa esfera embora o poder do presidente seja compartilhado com o Senado, ele tem essa prerrogativa de tentar implementar uma visão do que deveria ser o tribunal, com os limites que o Senado colocar, claro, né? Então, me parece essa uma tendência muito perigosa. Eu acho isso, né, nesse ponto, pensa numa indicação com a qual você discorde. É melhor, eu acho, que ela seja aprovada do que ela ser rejeitada nessa chave do Senado dizer não, mas não é a pessoa que a gente quer o fulano, a gente quer o Beltrano. Isso eu acho que é mais problemático do que as outras coisas que a gente vinha apontando na conversa até agora. E sabe, né, Diego, só para a gente terminar aqui, como isso conflita com alguma coisa que a gente mencionou numa. Eu não vou me lembrar agora exatamente qual era a sabatina, se era do ministro Nunes Marques, se era de Cristiano Zanin, que o senador Esperidião Amin mencionou algo, a gente até usou esse recorte aqui. O senador Esperidião Amin dizendo: a minha tarefa aqui não é rejeitar, a minha tarefa aqui é sabatinar. Uai, mas se a tarefa dos senadores, admitida por eles, e teve a senadora é, Soraya Tronic mencionou algo parecido agora com Paulo Gonet, de que a nossa tarefa aqui é avaliar, mas não rejeitar. Algo parecido, não foi nesse mesmo tom. Mas se a tarefa não é rejeitar, quanto mais escolher. Uhum, E a gente sabe que o Senado já rejeitou sim, mas rejeitou não no não depois da indicação, mas fez vetos. Já uhum. fez vetos no passado. Mas isso de Davi Alcolumbre é mais dele do que do Senado. É mais Portanto, é dele do que uma do coisa Senado. pessoal. É É, uma coisa é, pessoal. eu acho que é a diferença entre você falar, você não vai indicar quem você quiser, e você dizer vai ser quem eu quero. Assim, me parece que o sistema é a primeira pergunta, não a segunda, e por boas razões. E, e eu também chamaria, mas eu tentaria ligar um pouco as coisas, dizendo assim, a indicação de alguém tão ligado ao presidente específico que está indicando também acaba criando uma oportunidade para o Davi Alcolumbre fazer isso, né? Porque é uma indicação que ela se sustenta muito mais na política do que em outros elementos, né, da comunidade jurídica. Então, nisso seria até um ponto, né, pensando no futuro, em algum momento pode voltar a ser útil indicar pessoas com uma trajetória, digamos, relevante para muitos presidentes diferentes, não para o presidente específico A ou B, mas que diferentes partidos, diferentes presidentes reconheceriam como relevante, porque essas são pessoas que, imagina como seria muito mais custoso para o presidente do Senado virar e falar, não, não vai ser, vou pegar o exemplo do Barroso de novo, que me parece que tem uma trajetória incontroversa, assim, né, nesse aspecto. Não vai ser o ministro Barroso, não, vai ser quem eu quero. Não vai ser, ou pensa no caso do Fachin, acho que foi, você Uhum. escreveu também há muitos anos, Felipe, que em 2015 a Dilma não teria conseguido indicar alguém com o perfil do Toffoli, por exemplo, que o Fachin só foi aprovado ali no Senado, naquele cenário conflagrado com o Congresso, porque era o Fachin, porque tinha apoio, né, inclusive de partidos da oposição, por sua trajetória na comunidade jurídica. Então, acho que tem até um componente estratégico aí, né, instrumental, que é indicar pessoas que têm uma trajetória que se impõem, independentemente da sua posição política, vai tornar mais difícil que presidentes do Senado tentem fazer isso que o Alcolumbre tentou fazer. E aqui para fazer jus, e a gente já termina mesmo, o Tomás, no episódio passado, falou exatamente sobre isso. O terceiro perfil, o terceiro indicado pelo presidente que tem essas características quase como únicas, únicas ou primordiais, não são únicas, mas de confiança dele, de ser e da confiança dele. E isso faz com que realmente o Senado e outros atores comecem a olhar e falar, não, peraí, não dá para ter tudo. É realmente um problema. Talvez nas próximas indicações a gente veja, quem sabe, alguma mudança. Diego, obrigado. Até semana que vem. Obrigado, Felipe. Até semana Valeu. que vem. Valeu.